maravilhoso, poderoso, majestade, poder e glória. Deus, amado. Livro de Efésios, vamos no capítulo 5. Glória a Deus, tu és tremendo, Jesus. Glória a Jesus. Magnífico é o teu nome, Jesus. Vamos ler o versículo 1, 2, depois nós vamos lá no 14. Aleluias! Graças a Deus por tudo. Para quem está de férias tá bom, né? Essa gente que veio do trabalho, eu vim correndo, eu só passei em casa e deu nem pra... Ainda bem que seu pastor está caminhando para fora e está sem gravata, assim eu não me sinto tão mal. Cheguei 2 minutos antes de você. É mesmo? Irmãos, algumas coisas para as nossas vidas. Quando nós falamos de sermos renovados pelo Senhor, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o que está no versículo 1. Vamos ler? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheio suave. Feche os seus olhos. Senhor, nós temos lido a Tua palavra agora. Vamos ter um momento de meditação nela. Fala com cada um de nós, Pai. Com cada um de nós. Fala, Pai Santo, de uma forma especial nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Eu ouvi um pastor esses dias, acho que alguém deve ter ouvido também, e ele falou assim na hora que estava orando: Senhor, fala conosco, fala aquilo que a gente quer ouvir e aquilo que a gente não quer ouvir, mas precisa ouvir. Eu achei muito bom isso, porque na maioria das vezes o que nós gostamos de ouvir é sobre coisas boas. Esse ano de 2014, olha, chover dinheiro, chover casa, chover carro, e vai ser um negócio. Olha, eu estou garantido que todo mundo vai ter carro. Isso aí é tudo para glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, quando nós pensamos que somos escolhidos do Senhor, que o Senhor nos chamou para uma obra especial, que o Senhor tem propósito na nossa vida, a primeira coisa que nós devemos pensar é que a vida vai ter muitas dificuldades. Muitas dificuldades. A vida vai ter muitos momentos que você vai chorar. Na vida vai ter muitos momentos que você vai até pensar em algo ruim e que você fala assim: por que isso? Mas uma certeza nós temos que ter. Uma certeza nós temos que ter: que o Senhor já está preparando o nosso caminho. Aleluia! A partir do momento que você já começa a entender que o Senhor já está traçando um caminho para você, você começa a verificar na sua vida que mesmo nos momentos que você passar por algo difícil que te faça chorar, por algo difícil que te faça se preocupar, você vai entender que a vontade de Deus está sendo feita. Pastor, mas isso é difícil? É difícil. Muito difícil. Muito difícil. Mas Deus, em sua grandeza, Ele quer que isso aconteça conosco, para nós entendermos que Ele tem propósito na nossa vida. Bom, aqui em Efésios, versículo 1, Paulo, falando com os nossos irmãos de Éfeso, desde o capítulo 1 ele vem falando algumas coisas com os nossos irmãos lá. No versículo do capítulo 1, põe lá no capítulo 1, você vai ver que no versículo 3 ele fala: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Não está falando de coisas materiais. Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele antes da
fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. No capítulo 1, ele vai falando das bênçãos espirituais que você tem agora que você chegou a Jesus. No capítulo 2, ele vai falando assim: gente, e ele também vos vivificou, estando vós mortos em ofensas. Versículo 1 do capítulo 2. E o versículo 2: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do principado que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e nos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aleluia! Capítulo 1 ele fala das bênçãos espirituais. Capítulo 2 ele fala da graça, que nós somos salvos pela graça. No capítulo 3 ele fala do ministério dele. No capítulo 4 ele fala que a igreja tem que ser unida. Mas no capítulo 5 ele já começa, depois que ele vem falando dessas coisas, no capítulo 5 ele já começa: gente, você que entendeu o que é ser crente, você que entendeu que você foi chamado pela graça, você que entendeu que Deus tem propósito na sua vida, porque Ele te chamou antes que você estivesse aí no ventre da sua mãe, Ele já te chamou. O Senhor Paulo começa a falar com a gente dizendo assim: gente, para sermos pessoas completas do Senhor, nós temos que ser imitadores de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor. Se nós queremos alguma coisa, se queremos alguma coisa, alcançar alguma coisa, se a nossa mente tem se voltado para alguma coisa, se nós temos tido no nosso coração borbulhando por alguma coisa, se nós não seguirmos o exemplo do Senhor como imitadores dele, nós não vamos alcançar nada. E como é que é isso daqui? Como é que é isso? Seguir ao Senhor, ser imitador do Senhor. Irmãos, primeira coisa, se você já entrou aqui, eu sei, olha que eu cheguei, o pastor estava falando de planos que você tem, glória a Deus pelos seus planos. Mas a primeira coisa, o que deve borbulhar no seu coração, não é o desejo de alcançar uma casa. Você está pagando aluguel. Mas a primeira coisa não pode ser o desejo de alcançar uma casa. Outra coisa que não pode ser um desejo grande é você conseguir um carro, ou um emprego melhor, ou um salário melhor. Nada disso vale nada. Se você, na hora que você, que estava meia-noite, que estava orando do dia 31 para o dia 1º, que colocou o seu joelho no chão e começou a orar, se o seu objetivo nesse ano não fosse ser melhor para o Senhor, alcançar as coisas do céu, alcançar vitória, se você não desejou ser um pastor melhor, se você não desejou orar mais, se você não desejou ler a Bíblia mais, se você não desejou ser cheio do Espírito Santo, se você não desejou os dons que estão na palavra de Deus, não vai adiantar nada. Porque todas as coisas materiais vão ser alcançadas para aqueles que em primeiro lugar colocam ser o quê? Imitadores de Deus. O renovo que nós precisamos só vai vir se nós começarmos a entender que nós temos que ser parecidos com Jesus. Aleluia! E quando nós pensamos em ser parecidos com Jesus, eu fico preocupado, porque muitas das vezes eu não sou tão humilde como Jesus era. Muitas das vezes, se tem um pão com manteiga, poxa vida, mas cadê o queijo? Cadê o presunto? Antigamente a gente ainda falava, eu me lembro quando eu era pequeno, que meu pai quebrava mortadela e ele esquentava na frigideira. Não, hoje nós temos que ter micro-ondas, hoje nós temos que ter essa sanduicheira, tudo isso daí, glória a Deus se a gente tiver.
Nós temos que entender, eu quero que você entenda uma coisa, que se você não tiver nada dessas coisas, que se você não tiver nada dessas coisas aí que o mundo está falando para você ter, se você tiver no seu coração a certeza que você vai para o céu, oh, aleluia! Porque tem muita gente que já começou esse ano frustrado, preocupado com aquilo que não conseguiu, e pode ser que você não consiga também, viu? Vou te avisar. Glória a Deus. Não vou. Pode ser que esse ano você não consiga também. Mas se o seu propósito, na hora que é para você se começar a reclamar, já viram? Eu trabalho numa empresa e às vezes a gente, no dia que pega o olerite, a gente já vê o pessoal cortando o olerite assim, para abrir assim. E na hora que abre, tem uns que já começam, oh meu Deus, não vai dar para nada. E muitos são crentes, que ao invés de glorificarem a Deus por estarem trabalhando, acham ruim aquilo que recebeu. Ao invés de glorificar a Deus, puxa Senhor, glória a Deus, vou conseguir fazer isso. Não, já fica reclamando daquilo. Puxa, mas eu queria comprar não sei o quê. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Você sabe que quando as coisas são propósitos de Deus, Deus prepara para você comprar. Amém. Deus prepara para você comprar. Eu conheço gente que comprou casa sem ter dinheiro. Eu conheço gente que comprou carro sem ter dinheiro. Porque Deus preparou. Você está preocupado com as coisas daqui? Você está preocupado em alcançar alguma coisa daqui? A palavra do Senhor é bem clara. Eu tenho destino para você, ele diz no capítulo 1. Eu já predestinei você antes da criação do mundo, antes de qualquer coisa. Eu já tenho um plano para a sua vida, aleluia. No capítulo 2, ele começa a falar para a gente, a salvação é pela graça. Aleluia! E ali no capítulo 5, que eu acho tremendo, ele já começa, gente, ser depois imitadores de Deus. Mas nesse capítulo 5, ele depois começa a falar algumas coisas que nós devemos correr delas. Corre de algumas coisas. Corre de algumas coisas. Diz aí no capítulo 5, mais para frente, diz aí a palavra do Senhor, mas no versículo 2 diz, e andar em amor. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Andar em amor. Puxa vida. Tem gente que é fácil amar. Tem gente que é fácil amar. Deus, aleluia. Ai, o homem é bonito. Tem gente que é fácil amar. Deus da vitória. Esse menino aqui, ó, como esse menino é bonito. Deus, aleluia. Né? O óculos dele é até igual ao meu. Glória a Deus. Esse menino é fácil para mim amar. Mas eu quero ver quando você está, não é no trabalho não, é na igreja. Que lá no trabalho ninguém da igreja está vendo mesmo. Você passa e nem cumprimenta mesmo, já passa direto. E bom dia o quê? Aí o pessoal já fala no celular assim, esse crente ele é rabugento, né? Ele é rabugento. Você lembra daquele desenho do mundo? Tem crente que é assim. Mas amar não é algo que você tem que sentir. Aí estou sentindo de amar. Eu estou sentindo de amar. Tem muita gente que não alcançou algumas coisas porque não ama. Deus da vitória. Tem muita gente que não conquistou algumas coisas no mundo material porque não ama. Deus só abre portas para aquele que ama. Aleluia. E a palavra do Senhor diz mais uma coisa tremenda. Diz suportando. E o suportar que está falando na palavra de Deus não é suportar. Não tem outro jeito. Não. Suportar ali é dar suporte. Suporte da seguinte coisa. Você está precisando do quê? Eu vou te ajudar. Eu vou te segurar. Aleluia. Mas com quem que a gente vai fazer isso? Com aqueles
que mais olham para a gente de cara feia. É difícil, para mim é difícil. Só que é mandamento do Senhor. E se nós quisermos realmente sermos renovados, cheios do Espírito Santo, se nós não amarmos aquele que nós achamos que ele é uma pessoa ruim, nós não vamos alcançar nada. Vai ser mais um ano em vão. Mas a palavra do Senhor diz mais coisas que nós devemos fugir. Versículo 3 ele diz: mas gente, deixai a prostituição, deixai a impureza, a avareza. Deixai a avareza. O maior exemplo que eu tenho, que eu gosto dessa questão de avareza, é aquele momento que Jesus está no templo, a mulher vai dar tudo que tem, e vai o outro e fala assim: não, só isso aqui. Nem ainda se nomeia entre vós como convém santos, nem torpeza, nem barvóis, nem chocarriças, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, é o pessoal que está namorando, que namorozinho e tal, não vai herdar o reino de Deus. Ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas têm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E aí, vai lá no versículo 14, que é algo para nós hoje. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes. Não está falando desse sono que você tem aí na hora que você está no ônibus, não. Igual estava tendo na hora que estava vindo. Está falando do sono espiritual. Você que está achando que tudo é normal, que você ficar com raiva de alguém é normal, você ficar com rancor de alguém é normal, você ficar irado com alguém é normal, de você não falar com uma pessoa é normal. Desperta tu que dormes. Desperta. Desperta. Você que está achando que ficar na frente de uma televisão, prestando atenção numa novela, é normal. É normal. É normal, porque não, que isso? Você que acha que no horário que tem um culto de oração, você está na sua casa sentado, é normal. Depois, nós começamos a falar com Deus assim: Senhor, eu quero ser renovado, eu quero ser cheio. O Senhor só olha para você e fala assim: não tem como eu fazer isso. Não tem como eu trabalhar nisso. Mas a palavra do Senhor ela é tremenda. E diz: ó, desperta, tu ó que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque no meio de nós há gente morta espiritualmente. Oh Deus, tem misericórdia. Desperta, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não andais como loucos, mas como sábios agora. E a palavra do Senhor diz: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Que é que você não se embriague com vinho, mas que você o quê? Seja cheio do Espírito Santo. E só que quem é cheio do Espírito Santo, ele muda o jeito de falar, ele muda o jeito de andar. Sabe por quê? O que diz aí no versículo 19? Porque quem é cheio do Espírito Santo, quem é renovado pelo Senhor, ele diz: falando entre vós com salmos, aleluia, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E ao versículo 20, que é algo terrível para a gente, sabe por quê? Porque muitos de nós deixamos de fazer isso. Diz a palavra do Senhor: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por que isso aqui é difícil? Porque se você estiver hoje, nessa noite, com um problema difícil, poucos de nós vão conseguir dar graças a Deus. Mas você não entendeu que esse problema foi para você vir aqui para trabalhar com Ele. Glória a Deus. Se está acontecendo, é porque Ele quer chegar a você. Então nós temos que dar graças a Deus por causa do problema. Aleluia. Diz a palavra aí na
sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Vocês perceberam uma outra coisa aqui que eu acho tremendo que Paulo vai falando com os irmãos de Éfeso? Falou das bênçãos espirituais, cheio do Espírito Santo. Depois que ele fala para ser cheio do Espírito Santo, é que ele começa a tratar as pessoas como devem andar nas suas casas com suas famílias. Só depois, aí ele começa a falar assim com as mulheres para serem submissas, com os homens para amar como Cristo amou, com os filhos para serem obedientes, para a gente não roubar do patrão. E aqui ele fala depois, e só depois disso tudo, que lá no capítulo 6, no versículo 10, é que ele fala para você se encher da couraça da justiça. Deus, aleluia. É um caminho que a gente tem que traçar, é um caminho que a gente tem que trilhar. É um caminho difícil, mas não é impossível. É verdade, Deus. Queremos ser renovados pelo Senhor? Deus amado. Primeira coisa, não julgue o pastor porque ele está sem gravar. Glória a Deus. Não fala disso não. E nem porque eu engordei mais do que da última vez que eu vim. Não lembra disso. Mas se você quer ser cheio do Espírito Santo, olhe para dentro de você. Deus, aleluia. Quer ser renovado pelo Senhor hoje? Olhe para dentro de você. Senhor, tem alguma coisa aí que é difícil para mim? Tem. Abra lá no livro de Gálatas, capítulo 5. Oh, Deus, aleluia. Gálatas, capítulo 5, que nós conhecemos bem. Diz aí, Paulo também falando com os nossos irmãos de Gálatas. Irmãos, eu não consigo entender sermos renovados pelo Espírito Santo, sermos renovados, sermos cheios pelo Senhor, se a gente não deixar essas coisas. Não dá. A palavra do Senhor diz no versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. É difícil ser guiado pelo Espírito? É, porque nós ainda estamos muito vivos, a nossa carne ainda está muito viva. Tem que mortificar a carne, e como nós mortificamos a carne é duas formas. Primeiro, ouvir palavra, receber a palavra, para praticar a palavra. E a segunda coisa é jejum. E jejum parece que está fora de moda. Jejum parece que está fora de moda. Porque antigamente a gente jejuava sexta, sábado, domingo, não se importava se domingo, não tinha essas coisas, nós jejuávamos, orávamos. E na hora que a gente se reunia, o Senhor derramava da glória dele. Não existia dia em que a gente podia ir para casa assim falando: puxa, eu acho que o culto não foi legal hoje, eu acho que não cantaram, acho que a palavra... Não. A gente estava todos os dias ali. Eu era criancinha, Francisco já era velho, o Sebastião também. Mas na hora que nós nos reuníamos na casa do Senhor, o fogo caía. E sabe, eu não estou falando que nós devemos só viver essa coisa do fogo, não. Mas só que hoje ele não existe mais. Há poucos profetas no meio de nós, há pouca gente com dom de cura, há pouca gente que tem coragem de falar do Senhor. Sabe por quê? Porque essas coisas aqui estão no nosso meio. Estão no nosso meio, elas estão acontecendo no nosso meio, mas a igreja ainda é a voz do Senhor. E a voz do Senhor não se cala, e o Senhor está aqui nessa noite para nos restaurar, para renovar. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor diz aí: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois, olha só o que diz o versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis mais debaixo da lei. Não estáis, porque as obras da carne são manifestas, a quais diz prostituição. Você está achando que prostituição é só
sair com aquela mulher lá. Não é só isso não. Não é. Impureza, lascívia, idolatria. Idolatria não é só ficar na frente de um santo, não. Idolatria muitas vezes é com a casa, é com um carro, é idolatria. Deus, tem misericórdia, Pai. Idolatria. Feitiçaria. Feitiçaria. A gente acha que não, que é só quando está aquela pessoa na macumba. Um irmão falava para mim assim, que tinha alguns crentes que era meio feiticeiro, porque ele pegava a Bíblia, ele não lia a Bíblia, mas ele pegava a Bíblia, colocava no Salmo 91 e achava que ia acontecer alguma coisa na casa dele, sendo que ele não lia e não praticava. Mas fica lá como Deus faculdade. da vitória, Jesus. Você é feitiçaria evangélica? Deus. Glória a Deus. Bíblia é para ser lida. Aleluia! Se eu não leio, se eu não pratico, não adianta deixar aberto. Não adianta. E ainda mais, inimizade. Inimizade. Irmãos, eu sei que isso não acontece aqui. Inimizade é coisa de outro lugar, não é daqui. Eu só vou falar para vocês lembrarem, para vocês falarem assim, não acontece aqui mesmo. Inimizade, porfia, emulações, ira. Ira, não tem crente mais que fique irado. Não existe mais isso. Eu sei que isso é coisa do tempo passado. Crente não fica mais irado, não fica nervoso com mais nada, né? Não fica mais. Ira, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice. Oh meu Deus, tem muitos crentes que param ali no Salmo 73, na hora que Asaf está olhando a cortina do vizinho, está olhando as coisas do vizinho, e ele só fica naquela primeira parte. Só que Asaf, naquele momento ali, se você continuar lendo, por favor, leia mais para frente. Asaf tem um momento que sabe o que ele faz? Ele entra no santuário. Sabe o que é entrar no santuário para nós hoje? É a hora que ele pega e fala assim: Senhor, me enche com o teu Espírito. E ele começa a ver as coisas diferentes. Ele começa a ver as coisas diferentes. Olha, glutonarias. Irmãos, às vezes eu peco nisso. Natal, Ano Novo, foi um momento difícil para a minha vida. Falo isso para vocês. Eu confesso esse pecado diante de vocês. Mas desde o Ano Novo, minha mulher me proibiu de tomar refrigerante. Mas Deus tem que trabalhar no meu coração, né? E na minha mente. Mas é verdade, irmão. A gente acha que é brincadeira, mas é verdade. Coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já disse, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o seguinte, e é isso que nós devemos buscar para sermos cheios do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é caridade, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você já está pensando numa coisa que você quer alcançar ainda? Não estou falando para você deletar, não é para deletar. É para colocar de lado. Não é sua prioridade isso. Não é a prioridade. A sua prioridade é ser cheio do Senhor. A sua prioridade é ser renovado. Porque tem pessoas aqui que são profetas. Amém? Tem pessoas aqui que têm um chamado do Senhor tremendo. Tem pessoas aqui que vão falar com pessoas que ninguém tem coragem de falar, mas o Senhor vai te dar ousadia para você falar. Mas aquele parente que bebe, o Senhor vai dar ousadia para você ter calma. Só que agora nós vamos mudar o foco, amém? Vamos mudar o foco, não é mais isso aqui, alcançar, não. Eu quero ser cheio do Senhor. Eu quero ser cheio do Senhor. Eu quero ser cheio do Senhor. Cheio do Senhor. Nós vamos, em nome de Jesus, orar. Porque já está quase no final do culto. Eu cheguei atrasado. Nós vamos orar.
vamos orar. Antes de nós orarmos, todos juntos, eu queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus.